O podcast Revolução Madalena tem a intenção de desmistificar Maria Madalena e trazer sua mensagem pelas vozes de pessoas que vivem inspiradas em sua força e amor. Aqui conversamos sobre o seu legado, sobre o sutil e o profano. Esse podcast é para todos, independente da identidade de gênero e orientação sexual. Aqui, eu, Eva Barros e Renato Curo, entrevistamos diversos terapeutas que estão ligados nessa teia costurada de afeto e amor. Junte-se também na nossa comunidade. Você pode nos encontrar no Instagram, Revolução Madalena, no Spotify e no YouTube. Compartilhe com quem merece esse quentinho no coração. Percepções, sugestões e carinho são sempre bem-vindos. No episódio de hoje, vamos falar com a terapeuta e podcaster Bel Bercana, que vem tirando bruxas do armário das vassouras desde 2005. Às vezes a gente começa uma semeadura como uma sementinha, a gente nem tem noção da potência que ela tem quando ela começa a florir, né? A Bel é professora de leitura de registros acásticos e vai contar para a gente sobre essa ferramenta potente de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional. E também sobre sua conexão com Maria Madalena. Com a palavra, a maravilhosa Bel Bercana. Sou Bel Bercana, como as pessoas me chamam, né? Porque meu nome comercial é Bel Bercana, e já me apropriei dele, então virei essa entidade, esse ser que é uma parte de mim, mas não sou eu inteira. Sou mãe, né? Sou mãe de um menino, um ariano de 4 anos, que me ocupa bastante tempo e que me ensina a lidar com o meu masculino. E sou terapeuta holística há mais de 10 anos, né? Trabalho hoje em dia exclusivamente com registros acásticos. Comecei no caminho do fogo sagrado, depois do xamanismo, e me encontrei na leitura de registros acásticos, que tem tudo a ver com a minha missão aqui, né? Eu sou uma pessoa dessas que vem com memórias espontâneas de outras existências, e por isso eu fui acabar nessa praia do trabalho holístico, né, desse trabalho com a espiritualidade, e aí foi assim que eu caí, me encontrei nos registros acásticos, né? Hoje eu sou professora também de leitura de registros acásticos, desenvolvi minha própria técnica, estou com a quarta turma online, a primeira foi presencial e agora já estou na quarta online, e é isso, esse é o meu caminho, né? É uma estudante de alma, com lua escorpião, sagitariana, aquário de ascendente, então nunca canso de pesquisar, né? Não sou pesquisadora, mas não paro de pesquisar, e é isso, essa sou eu. Uma parte de mim é essa. Partezinha da Bel. Isso. Esqueci de dizer que eu sou podcaster também. Eu tenho um podcast com a Carla, minha parceira de alma, que se chama Bruxas e Bolhas, e a gente fala da espiritualidade de maneira descomplicada, simplificada, que é muito o que eu tenho para fazer aqui de missão, é trazer a espiritualidade para um lugar fácil, sabe? Descomplicado. E como a gente consegue acessar esse podcast no Ele está no Spotify, e vocês conseguem achar o Instagram do Bruxas e Bolhas, é @bruxasebolhas, né? A gente fala da espiritualidade e da mistura entre o sagrado e o profano, que eu acho que também tem tudo a ver com Maria Madalena, esse lugar. E a ideia é trazer a espiritualidade para um lugar onde ela seja mais acessível mesmo, né? Onde a gente não tenha que entendê-la como uma coisa onde você vai estar no alto de uma montanha meditando eternamente, que ela pode ser um lugar descontraído, de papo de bar, enfim, com uma troca entre as mulheres ou a troca entre os seus amigos, de uma forma muito descontraída. Então, essa é a ideia do podcast, de falar mesmo dessa forma bem leve sobre a espiritualidade. Isso. Maravilha. Eu cheguei em você, Bel, por causa do Bruxas e Bolhas. Que legal, eu não sabia. No episódio que eu ouvi, aí você falou de registro acástico, eu falei, opa, acho que é isso. Então, acho que é isso que eu tô precisando. Interessante. Eu não sabia que tinha sido pelo Bruxas. O Bruxas e Bolhas, ele faz essa conexão, assim, né? Eu chamo de rede mágica, que são as pessoas que escutam a gente. Uhum. E é muito interessante, assim, porque a gente está há um tempo sem gravar, a gente vai voltar a gravar esse mês,
e de vez em quando a gente recebe umas mensagens assim, a rede mágica está órfã, cadê? Né? E é muito legal as conexões que a gente faz mesmo, de descobrir que as pessoas estão ouvindo a gente. Sim, tá acontecendo mesmo, a tecedura aí da rede mágica. Isso. E eu cheguei até você pela Renata, que ela falou, você precisa conhecer a Bel. Se você tem que te dar um presente de aniversário, se Deus, registros acásticos, eu, tá bom, Rê, vou fazer. E foi mesmo muito um presente. Ah, que bom que foi um presente, eu fico feliz. É engraçado, né, que as pessoas vão falando assim, e uma das coisas que eu aprendi nesse caminho é que às vezes a gente nem sabe a diferença que a gente faz na vida das pessoas, assim, né? E aí eu acho muito bonito o trabalho que vocês estão trazendo, porque é isso, às vezes a gente começa uma semeadura como uma sementinha, e a gente nem tem noção da potência que ela tem quando ela começa a florir, né? E aí é muito engraçado, assim, que eu sempre me vi muito como uma bruxa, né? E aí, quando você começa a receber mensagens das pessoas dizendo, nossa, me mandaram falar com você porque você é uma bruxa, uma bruxona, aí você fala, ué, peraí, eu sou mesmo, né? Tipo, o título é esse mesmo. Tem uma história que eu acho maravilhosa, assim, uma vez eu recebi uma ligação de uma moça falando, fulana de tal me mandou falar com você, e aí a área código dela era 12, né? E a minha família é toda do interior de São Paulo. Aí eu olhei e falei assim, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho horário sim, mas posso fazer uma pergunta? Você está em Guaratinguetá, que é a cidade da minha família? Ela, bem que ela falou que você era bruxa. Eu falei, calma, eu só olhei a área código. Foi só um chute. Ai, gente. Mas, ué, a bruxa atrai bruxa. Não tem como escapar disso. Numa das suas falas, você falou assim para mim, você não sabe, mas você é uma bruxa, então agora vamos falar de bruxa para bruxa. Olha, é isso, eu precisava. É isso. É, sobre isso. Bom, Bel, você falou um pouquinho do seu trabalho, você quer desenvolver mais alguma coisa sobre o que você faz? Sobre o que é a leitura de registro acástico? Então, os registros acásticos, eles são como se fosse uma biblioteca cósmica, a gente pode chamar assim metaforicamente, né? É onde a gente vai e encontra esses compêndios sobre todas as almas que aqui estão. E quando a gente fala que aqui estão, a gente está falando daqui de muitas outras dimensões, né? Então, nos registros, por exemplo, a gente não tem uma visão de vidas passadas. A gente fala muito de múltiplas existências ocorrendo todas ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem esse acesso não só às outras existências, mas como às questões dessa existência que precisam ser liberadas, enfim, para que a gente possa liberar certos padrões mesmo de comportamento que às vezes atravancam, né, o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, essa biblioteca é uma biblioteca que é composta de éter, né, que é o akasha é esse elemento, que é a primeira substância, e foi aquele momento, né, desde o primeiro momento dessa fonte de criação que a gente chama de Deus, ou grande espírito, ou grande deusa, ou seja lá o nome que a gente quiser dar, universo, né, fonte criadora de sabedoria plena. Quando ela teve esse ímpeto de criação, a caixa já estava lá registrando tudo, porque ele tem essa característica, né? Ele é feito um filme fotográfico que, exposto à quantidade certa de luz, capta uma informação. E aí ficam esses compêndios, esses registros, né, de todas as almas. Então, tudo tem a caixa, né? Tudo tem um registro acástico. As plantas têm, as pedras têm, os planetas têm, nós temos. E aí, quando a gente acessa os registros, a gente consegue capturar certas informações que estão lá à disposição de nós, né? E na verdade, eu sempre falo que eu gosto muito eu sou muito da cultura pop, né? Então eu sempre falo coisas de cultura pop. Então tem aquele filme do ratinho que queria cozinhar, né? E eles falam assim, todo mundo que quiser cozinhar pode ser um cozinheiro. Então registros acásticos é a mesma coisa, assim, todo mundo pode acessar os registros acásticos com certo treinamento, com você achar a ferramenta correta para te levar lá. E, eventualmente, a gente acessa eles tendo uma experiência mística, seja meditando ou fazendo uma prática de yoga mais profunda que te leva a esse lugar do êxtase, ou então fazendo uma transe com um tambor, né? Uma jornada xamânica, por exemplo. Tudo isso pode levar a gente aos registros. Por isso que, eventualmente, a gente tem um sonho que a gente não sabe muito bem se é um sonho ou se é um desdobramento, e a gente fala, nossa, eu fui lá
e eu voltei lembrando de que eu vivi na época do Rei Arthur, sabe? Assim, ou então, tipo, eu tenho uma saudade muito grande de um lugar que eu morei e eu sonhei com esse lugar e tal. Então, são pequenos acessos que a gente faz, mas que a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, né? E os registros é uma ferramenta, né, essa leitura dos registros acásticos, para você ter certeza do que você está fazendo, né? Você vai lá e traz essas informações. Então, o meu trabalho como professora dá ferramentas para que, quando você acesse, você chega lá, enxerga tudo isso e tem estofo, né? Tem assim, um trabalho na sua jornada para que você entenda como lidar com os conteúdos que estão lá, seja os seus ou seja dos outros, né? E quando você vai como cliente, a ideia é que eu possa trazer conteúdos que vão te auxiliar no seu desenvolvimento pessoal e especialmente no seu desenvolvimento espiritual. Então, acho que isso faz um bom resumo do que são os registros acásticos. Maravilhoso. Esse curso, ele está em desenvolvimento ainda? Já está acontecendo? Não, já está acontecendo, né? Eu estou com 2 turmas agora, e a próxima turma começa em abril, né? Vou abrir a turma do ano que vem começa em abril. Então, é um curso extenso, a gente vê muito por aí que as pessoas lançam cursos de registros acásticos que duram um final de semana. Eu acho isso, sinceramente, um absurdo, sem querer, obviamente não vou apontar nome, não quero criticar o trabalho de ninguém pessoalmente, mas eu entendo que o trabalho com os registros acásticos é um trabalho de desenvolvimento espiritual, então a gente tem que se preparar para saber o que vai ver lá dentro, né? Muitas vezes a gente acessa certas informações que são mais densas e a gente tem que estar preparado para lidar com isso, para entender que a gente trabalha dentro dos registros acásticos com uma frequência de amor e luz, com amor incondicional, sem julgamento, que todas as trajetórias de todas as pessoas que aqui estão devem ser respeitadas, que essa história de luz e sombra, por exemplo, precisa ter uma hora que a gente vai parar de lidar com o mundo nessa dualidade, que tudo é importante. Então, o curso, para mim, ele é uma jornada, né? E eu jamais entregaria uma coisa que eu não acredito. Esse curso é um curso que eu acredito 100%, porque ele é longo e extenso, para que eu possa falar assim, ok, fechei a porta hoje, você pode abrir sua porta, vai atender, vai colocar seu trabalho no mundo, ou vai usar os registros acásticos somado a outra ferramenta, como eu tenho uma aluna que é astróloga e mistura, acessa os registros para poder ter mais clareza de leitura na hora de fazer o mapa. Então, assim, a minha ideia é devolver para os meus alunos essa ferramenta de poder que a gente tem, né? Eu não gosto muito dessa palavra do poder, mas é uma ferramenta que empodera a gente, essa palavra da moda aí, porque leva a gente a ter um acesso a informações sobre a nossa alma que são, assim, vocês já tiveram experiência, vocês sabem como é que é, a gente vai lá, a gente acessa conteúdos que estavam faltando, assim, né? Às vezes a gente fica naquele, mas será que não é a minha mente? E a gente vai lá e assertivamente a gente consegue uma resposta que é libertadora, muitas vezes, né? E, então, é isso. Então, é um curso longo, são 9 módulos, 15 aulas no total, e mais de 24 horas de aula, né? E a gente são videoaulas e encontros no Zoom, mais meditação guiada, mais, né? Para deixar todo mundo muito confiante do que vai fazer, que eu não gosto de deixar aluno meu tendo que enfrentar uma situação sem estar com todas as ferramentas certinhas. Então, é isso. E eu amo ensinar, assim, porque a gente vê as pessoas, tipo, realmente tomando o seu lugar na jornada espiritual delas, sabe? Então, isso que é legal. Independente se você vai atender ou se você vai usar isso para você, ver essa pessoa assumindo a sua responsabilidade nessa transição planetária é, tipo, um presente para mim todo final de curso, sabe? Já falei demais, gente. Me parem, senão nós vamos ficar aqui até... Não, mas você é entrevistada hoje, essa é a nossa intenção. Não... O tempo todo para você. A gente também queria agora saber um pouquinho como que é a sua conexão com a Maria Madalena, como começou. Então... são tantas histórias, né? Maria Madalena nunca é fácil, assim, ela nunca é tipo, eu tive uma historinha simples, sempre ela gosta de... Não é à toa que tem o vermelho, porque essa coisa sempre, né? Tipo, chegando na nossa vida, não tem como. A minha história com Maria Madalena começa porque eu tive um encontro no astral de um relacionamento muito importante na minha trajetória, né? Em outras existências. E eu fiquei tentando entender o que era essa conexão com esse ser
de uma outra dimensão, enfim, que não encarnou próximo de mim aqui. Eu precisava entender o que era essa quantidade de amor incondicional que fluía entre a gente, sabe? Então, comecei a estudar muito, né, sobre esses relacionamentos kármicos, almas gêmeas, chamas gêmeas, essas histórias todas que estão super em voga aí, e que é muito perigoso também a gente investigar, porque tem muita gente falando muita besteira sobre o tema, né? Tem gente que sabe o que está falando, mas tem gente que não sabe da missa metade e fala achando que sabe, né? E eu entendo as pessoas não saberem, porque é um caminho muito tortuoso. E aí, enfim, eu cheguei a um livro que foi até uma pessoa que eu super indico para vocês entrevistarem depois, o nome dela também é Renata, e a Renata, que já tinha uma conexão muito forte com Maria Madalena, ela é uma cliente minha, ela falou, você já leu o livro chamado Manuscrito de Maria Madalena? Eu falei, não tenho a menor ideia do que se trata, né? Ela falou, bom, eu vou, acho que eu tenho uma cópia em espanhol, eu vou procurar e não sei o quê. E aí, quando eu vi, eu tinha um PDF desse livro, mas era um trecho do livro, e eu já tinha lido, e aquilo fazia sentido, porque assim, explicava o que eu estava vivendo com muita clareza, mas era um trecho que, assim, eu não sabia quem que estava falando, assim, eu não sabia se era Maria Madalena, não sabia se era o autor, eu não sabia o que era só um trecho, nem sei como é que eu recebi esse PDF, não me lembro de quem que veio. E aí, tipo, ela me mandou o texto e era em espanhol, o meu espanhol é sofrível, assim, eu leio muito bem inglês, mas o meu espanhol é um horror, assim, eu fico meio paralisada quando falam comigo em espanhol, assim, sabe, eu entendo, mas não consigo responder. E aí eu fiquei lendo o livro, tipo, copiando e colando no Google coisa, eu falei, não, isso não vai dar certo, eu vou comprar esse livro. Eu comecei a procurar a referência para saber de onde que era, e aí descobri que era desse cara maravilhoso chamado Tom Kenyon, que não é muito conhecido no Brasil, ele trabalha com sound healing, né, com cura através do som, e da mulher dele que se chama Judy Sion, né? E aí eu consegui comprar uma cópia do livro dele, foi super difícil, foi no início da pandemia que eu consegui comprar, de fato, essa cópia, e o livro demorou para caramba para chegar aqui no Brasil, e enquanto isso, a Carla, minha parceira de Bruxas e Bolhas, tinha ido fazer o curso da Elo, né, da Elo Monteiro, né? É esse? Eu falei certo, tá? Então, o curso da Elo, e tinha falado assim, cara, você vai adorar, você tem que ir nesse curso, tem tudo a ver com você, isso e aquilo, e eu não sentia que estava na hora, assim, sabe, de ir. E aí a Elo fez uma meditação no dia de Maria Madalena, e eu fiquei muito impressionada, porque nesse momento onde as coisas de Maria Madalena começaram a pintar, além desse livro, tipo, outros livros foram chegando, outros clientes, eu entrava no campo das clientes e eu via Maria Madalena lá dentro. Começou, assim, uma chuva de mulheres com Maria Madalena dentro, né? Porque ela ficou muito presente durante a pandemia mesmo, assim, durante o início da pandemia. Não que tenha acabado, a gente ainda está nesse processo meio vai, não vai, mas durante o início da pandemia era assim, todo cliente que eu atendia assim vinha com essa força, sabe, dessa presença desse feminino, né, desse feminino libertador, assim, e ao mesmo tempo tão amoroso, mas que força a gente a olhar para a nossa sombra, porque é através desse amor que a gente aceita a nossa sombra, né? Eu acho que o poder de Maria Madalena vai muito por esse lugar, assim, da gente poder ter sombra, né? Da gente poder aceitar que está tudo bem ter sombra. E aí floriu, então, nesse dia que a Elo ia fazer essa meditação, floriu no jardim da casa da minha mãe, que é essa casa aqui, que eu trabalho na casa da minha mãe, uma orquídea que nunca tinha florido na vida e que era uma flor de lis exata e vermelha. Uau! Né? E ela floriu no dia de Maria Madalena. E, desde então, essa flor ela flore em 2 momentos. Né? Ela flore no dia de Maria Madalena e flore no meu aniversário, que são datas completamente diferentes, porque o meu aniversário é 18 de dezembro. E o dia de Maria Madalena, se eu não me engano, é 23 de junho ou julho, se eu não me engano. 22 de julho. 22 de julho, isso. E todo ano ela flore mais ou menos nessa época, mas eu não tinha me dado conta que era o dia de Maria Madalena, né? E aí eu comecei a voltar na história aqui da casa, né? E ela nunca tinha florido, assim, ela veio florida e a gente botou no muro, sabe quando a orquídea
para de dar flor, você coloca no muro, e ninguém dava muita atenção para ela. Então, eu comecei a notar, esse ano foi a mesma coisa, ela floriu no dia de Maria Madalena, de novo, e ela tinha um cheiro, assim, um perfume, assim, muito forte, é de um vermelho muito intenso, depois eu posso mandar a foto para vocês verem. Uhum. E para você ter ideia, assim, eu coloquei dessa flora, da primeira florada, dentro do livro do Tom Kenyon, e o livro é insuportável, porque o cheiro é tão doce que, assim, você abre o livro, você já quer espirrar, né? Ela já está seca lá dentro e continua com esse cheiro. E aí, nesse dia, eu já tinha ficado impressionada com a história da flor, e a Elo fez, então, essa meditação, e eu fui para ver qual era, sentir se a minha energia batia com a da Elo para fazer o curso depois e tal. E aí foi super intensa. A Elo é uma pessoa que tem uma super conexão mesmo lá com Maria Madalena, me tocou muito, e me tocou tanto que eu tive que sair um pouco antes, porque eu fiquei meio mexida assim, com tudo que eu tinha escutado lá. E aí, nesse processo, eu li o livro do Tom Kenyon, né, e mexeu muito comigo, porque todas as respostas que eu estava procurando, de certa forma, estavam presentes nesse livro. Para quem nunca leu esse livro, super recomendo, né? Ele é difícil de achar, ele é caro pra caramba, não tem no Kindle, é só impresso, mas ele é um livro que fala do relacionamento, ele foi canalizado, né? E ele fala sobre esse relacionamento alquímico entre Jesus e Maria Madalena, e aí ele expande isso e vai para a energia de Ísis e Horus, e aí, enfim, todas as histórias que tem por trás, né? Se Maria Madalena era Ísis ou se ela era uma sacerdotisa de Ísis, enfim, cada um vai contar uma história diferente, ele conta a versão dele da história, mas é um livro muito amoroso, não é romântico, ele é amoroso, porque ele trata desse amor incondicional, e não só da relação dos dois, mas do que era essa missão quando você junta o feminino e o masculino equilibrados, né? O que é que eles estavam buscando? O que acontece no universo quando essa soma acontece, né? Eu fico olhando para lá porque o livro eu devia ter trazido o livro para fazer propaganda, assim. Mas enfim. E daí esse foi o princípio da história. Depois eu não fiz o curso imediato porque eu senti que era uma força que estava me tomando, que era tão grande que eu precisava dar um tempo para entender o que era aquilo. Então aí depois uma amiga minha, que é a Pilar, fez o curso, e ela ficava assim, ela saía do curso assim, você tem que fazer esse curso, você tem que fazer esse curso. Bel, eu pensei em você por causa disso, eu pensei em você por causa daquilo, e olha só, e aí ela mostrou essa imagem, e sei lá o quê, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque dentro dos registros acásticos, a gente trabalha com mestres bibliotecários, vamos chamar assim, né? Então, além dos guias das pessoas, as entidades, os deuses, os anjos, sei lá o quê, também tem esses seres que cuidam dos registros acásticos, né? E eu trabalhava tem uma figura feminina que trabalha dentro dos registros acásticos e que aparece muito quando eu estou trabalhando, especialmente com mulheres, que se chamava Flor de Lis, né? E aí, até esse momento, assim, eu tinha uma vaga ideia da história da Flor de Lis, mas, assim, eu não sabia exatamente o que era. E ela era uma mulher ruiva, ela é uma mulher ruiva, com um manto, assim, meio que cobre a cabeça dela, um manto branco meio azulado. E um dia e ela foi uma que foi interessante porque, assim, ao longo do trabalho, um dia eu me toquei que ela não era guia de ninguém, porque até aí eu achava que ela era minha guia, depois eu achava que era guia dos outros. Aí um dia eu falei, cara, quem você é? Eu sou mestre daqui, né? Eu cuido dessa biblioteca aqui também, então você vai me ver aqui em muitas outras, né? Como é que você não se tocou disso? Aí um dia eu tô conversando com o Pilar porque Pilar foi minha aluna, né? E estava conversando com ela sobre essa energia da Flor de Lis. E nesse dia que eu estou conversando com ela, a Pilar foi para a aula da Heloísa, e a Heloísa mostra uma foto de um quadro que é como se fosse Maria Madalena, mas a escola da Flor de Lis, né? E aí tem essa mulher ruiva com um manto azul, que é a cara no quadro, assim, a cara da tal da figura que nós duas encontrávamos lá, né? Então, aí nessa hora eu falei, bom, tenho que fazer o curso da Elo, vamos parar de enrolar, né? Que eu preciso fazer o curso da Elo. E aí que Maria Madalena começou a se apresentar dentro dos meus registros com algumas informações. Depois, cada vez mais apareceram mulheres que estavam trabalhando nessa energia, trabalhando com essa energia. Eu fiquei muito impressionada e eu trago essa informação para vocês porque
Maria Madalena e o Arcanjo Miguel andam sempre juntos dentro dos registros, é uma coisa assim... Eu uma vez fiz essa pergunta para a Elô, porque é muito impressionante a conexão dos dois. Eu falo que ele é tipo segurança dela, mas assim, é muito interessante, porque tem esse negócio do fio azul de Miguel e do fio vermelho de Maria Madalena, que fala muito com muitas outras teorias, né? E aí, por fim, aconteceu uma coisa que foi incrível para mim, que foi a descoberta do labirinto de Maria Madalena. Porque antes dessa história toda começar, alguns anos antes, eu tinha estado em Chartres sem saber nada de Maria Madalena, e eu andei naquele labirinto sem saber o que eu estava fazendo. E foi um dia, num acaso, né? Assim, eu não fui lá por causa disso, eu fui porque eu tinha viajado com a minha mãe, e ela tinha uma amiga que morava na cidade de Chartres, e a gente foi visitar essa família lá, e, por sorte, nesse dia a gente entrou na catedral e não tinha ninguém lá dentro, eles estavam fazendo um restauro, e eu andei lá dentro daquele labirinto sem saber o que eu estava fazendo, né? Então, assim, eu fiquei muito impressionada com essa sincronicidade, sabe? Pode falar. E como você falou que na hora que você estava lá, você não sabia que era um labirinto. E quando que você tomou consciência dessa... Não, eu sabia que era um labirinto, né? Mas eu não sabia que era o labirinto de Chartres, que é o labirinto de Maria Madalena, assim, né? Eu só fui descobrir porque alguém falou, tipo, em algum momento na aula da Elô, esse aqui é o labirinto de Chartres. Eu conheço esse lugar, né? Eu já estive aí, sabe? Então, muito dessas sincronicidades mesmo, que não tem como explicar, porque eu só estava no momento certo, na hora certa, né? Assim, a igreja estava fechada, estava aberta, uma portinha aberta, a gente meio que entrou lá, eles estavam fazendo esse restauro e lá estava eu nesse lugar tão importante, assim, sem saber o que eu estava fazendo, né? Então, acho... E o que eu posso dizer antes dessa história toda é que eu não sou católica, né? Mas eu estudei numa escola católica e o dia que eu me rebelei contra as aulas de catequese foi o dia que eles falaram de Maria Madalena como uma prostituta, né? Eu me revoltei e eu nunca mais fui às aulas de religião. Eu não sei por que isso mexeu tanto comigo. Eu não assim, hoje em dia eu sei, mas eu não sabia. Então foi muito um lugar assim de... Eu me lembro que tinha saído aquele filme Estigmata. Não sei se vocês lembram desse filme de terror chamado Estigmata, e a mulher falava de que a igreja dela não era uma casa de pedra, ela era a igreja dela, né? E aí eu me lembro dessa revolta de quinta série, assim, falar na escola, eu não vou mais na aula de religião, eu não vou mais na missa, porque o meu Deus está em mim, não está na casa de pedra. E eu parei de ir mesmo, eu ia para o pátio, que era no meio da floresta, inclusive faz muito mais sentido com a minha história, estar no meio da floresta para reverenciar a grande deusa, né, do que estar ali dentro escutando um absurdo, um impropério desse, ou seja, julgar uma mulher do jeito que a igreja fez, né? Não só com Maria Madalena, mas com tantas de nós, né? Então eu piquei a mula de lá e nunca mais voltei para a aula de religião. Então, acho que isso é o que eu posso falar da minha história com ela. Não, como que o legado dela tem influenciado a sua vida e o seu trabalho, assim, se você consegue perceber? 100%, né? Assim, aquilo que eu falei, quando ela chega, ela já coloca você para ser uma pessoa que, tipo, junta o exército de Maria Madalena, né? Assim, você começa nesse trabalho de achar essas mulheres que são, como diz a Elô, mulheres torre, né? Dessa conexão entre o sutil e o profano, entre o sutil e o material, e você começa a lembrar elas, né, da importância do corpo, da importância do espírito, da importância da junção dos dois, né? Assim, eu percebo que quando a gente começa nessa jornada espiritualista, a gente tem uma tendência muito grande a esquecer do corpo. Eu não sei como vocês, como instrutoras de yoga, enfim, se vocês percebem o quanto as pessoas às vezes deixam de lado esse aterramento, quanto elas deixam de lado a qualidade do que elas comem, a qualidade de como elas se percebem. E mesmo assim, eu não estou falando não estou falando de forma física, não, estou falando de saúde, que é muito diferente, né? E não só isso inclusive se extrapola para a questão financeira, porque a gente vê muitas pessoas com problema para cobrar, por exemplo, e o dinheiro é uma matéria, né? É um símbolo de matéria,
E há uma conexão com a matéria, né? E aí eu me lembro de uma frase que eu ouvia muito no xamanismo, e eu falo muito essa frase no meu atendimento, que é patas no chão e chifres para o céu. É esse lugar de você achar o seu aterramento para você poder entender que a sua missão não é iluminar e sair daqui, pelo contrário, é você estar nesse corpo, faz parte do que a gente escolheu, né? A gente, quando assinou aquele contratinho que a gente não lembra de ter assinado, então, a gente botou o nomezinho da gente para estar nesse planeta mais denso, de matéria sólida, né? De carne e osso, onde a gente precisa da energia do papel, dinheiro, e que a gente chama de sujo, mas que não é sujo, né? Na verdade, a gente que transforma ele sujo, é a energia que a gente coloca nele que faz ele tomar a energia que ele tem que ter. Ele é um possibilitador e não um dificultador, mas a gente tem esse desafio de lidar com a matéria e de aprender a lidar com ele de uma forma equilibrada, e de aprender a lidar com o nosso corpo, que é uma máquina e que é falha e que dá dor de cabeça, né? A gente tem que lembrar como é que a gente conversa e fala usando o chakra laríngeo, né? E não só telepatia. Então, não adianta a gente achar que espiritualidade significa esquecer os chakras os primeirões aqui, e que a gente vai usar isso só tipo do quarto chakra para cima, né? E eu vejo muita gente chegando achatado no meu consultório, assim, com uma cabeça gigantesca, uma coroa super conectada, o terceiro olho bombando, o chakra cardíaco amando Deus e o mundo, né? Assim, eu conto a história da batedeira, que eu me apaixonei pela minha batedeira quando o meu chakra cardíaco expandiu, né? E é isso, as pessoas chegam apaixonadas por todo mundo, né? Assim, menos por elas, né? Que é difícil virar esse amor para a gente. Mas e sem conseguir trazer esse ancoramento aqui para esse planeta, né? Então, para mim, o legado de Maria Madalena tem a ver com a gente entender a importância da gente ter escolhido estar encarnado, da gente ter esse corpo, da gente ter direito a ser feliz, da gente ter direito a ter prazer, a ter desejo, a entender que não existe. Que história é essa de pecado, gente? O que é pecado? Pecar é não estar no lugar que a gente tem que estar, é não assumir a nossa autorresponsabilidade, é não assumir o nosso papel na transição planetária. É isso que é pecado. O resto é festa, sabe? O resto é você sendo humano e aprendendo a conviver com a sua luz e com a sua sombra. E é isso, né? Então, assim, para mim, o legado de Maria Madalena fala de um lugar da gente se libertar da dualidade, da gente aceitar a nossa luz e a nossa sombra como professoras, né? Como grandes mães que fazem a gente movimentar aquilo que a gente precisa, transformar aquilo que a gente precisa. Então, para mim, ela está comigo todo dia, especialmente quando eu atendo mulheres, né? Assim, que é a maioria. Infelizmente, não são. A gente tem ainda muito poucos homens que buscam autoconhecimento, né? Eu espero que isso. Eu vejo que tem um aumento, né, de busca. Eu fico muito feliz. Por exemplo, na primeira turma online eu tinha um, agora eu já tenho um em cada turma. Olha só, né? Já deu uma melhorada. Então, assim, eu vejo que a gente tem esse lugar, né, de buscar pelo equilíbrio do nosso feminino, mas não esquecer também do nosso masculino. E eu acho que a história de Maria Madalena e de Jesus, como uma soma, né, que foi como eu comecei a falar, ela não tem a ver com a busca do amor no outro somente. Ela tem a ver com a busca do amor, da soma do equilíbrio do feminino e do masculino em nós, né? Então, assim, eu acho que o meu trabalho vai muito para esse lugar de lembrar que tudo tem que ter equilíbrio e tudo tem que estar cuidado. Então, é o físico e é o espiritual, né? A matéria e o espírito, é o feminino e o masculino. A gente vê muita gente falando só do sagrado feminino, mas a gente não vive sem o nosso sagrado masculino, a gente não faz as coisas acontecerem sem ele, a gente precisa da soma dos dois. E lembrar que o amor, né? O amor romântico, ele é a cereja do bolo, né? Assim, você não vai deixar de comer o seu bolo só porque tem uma cerejinha faltando lá em cima, né? O bolo vai continuar sendo delicioso. A cereja é um detalhe, né? Então, eu acho que é muito por aí. É trazer esse poder mesmo, e aí agora eu uso a palavra sem medo de usar, porque é um poder você entender que você é livre para ser quem você quiser. Seja a santa, a prostituta, a mãe, a feiticeira, a anciã, você é livre para isso, você é livre para escolher a sua integridade, né? Você é livre para escolher a sua completude. E a nossa completude tem a ver com isso, com aceitar a nossa luz, a nossa sombra, o nosso físico, o nosso espiritual, o nosso sagrado e o nosso profano. Então, o legado de Maria Madalena está comigo todos os dias. Uau!
É, que legado. Que legado. E Bel, bom, acho que você já deixou o seu recado, mas algo que você gostaria de enfatizar nessa sua fala para inspirar outras mulheres, para fazer com que essas mulheres que, né, acho que todas nós temos a centelha divina dela dentro, né, do nosso coração. Então, você quer deixar algum recado para que essas mulheres possam acessar essa energia dela dentro de cada uma de nós? Eu acho que, se eu puder dar um recado, eu falaria assim: tenho compaixão por vocês, né? E a minha amiga Pilar, ela fala muito para mim assim: deita sua cabeça no colo de Maria Madalena. Eu acho essa frase linda, assim, porque é isso, entendeu? O amor de Maria Madalena, ele é transformador, ele é nutridor, ele é avassalador, mas ele te ajuda a se reconstruir, né? Diferente, se eu fosse fazer uma comparação, e eu já disse, né, não sou católica, mas se eu tivesse que fazer uma comparação entre Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, né? Maria é essa grande mãe, então, assim, ela não precisa, sabe, você não precisa mudar muita coisa, você pode ficar aqui no meu colinho. Maria Madalena não, ela tem essa força vulcânica de destruir e reconstruir, sabe, assim, de te dar a oportunidade de ser essencialmente aquilo que você veio ser, né? Um não invalida o outro, tipo, um não é maior do que o outro, não é melhor do que o outro, não é isso. Mas nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento que a gente escolheu encarnar, nessa transição planetária, com o que está acontecendo na política, com o que está acontecendo de crise social, de crise de saúde, tudo isso, a Maria Madalena é essencial, porque a gente vai precisar se transformar. A gente vai precisar destruir os pilares que já foram construídos para a gente poder se reconstruir. Então, tipo, quando tiver barra, quando você aceitar Maria Madalena, se tiver destruído tudo, quando rolar a carta da torre no seu baralho, sempre vai vir um belo horizonte pela frente, porque ela não entrega meias verdades e ela não deixa a gente abandonado no meio do caminho. Ela acompanha a gente para a gente ver o final dele. Então, acho que essa é a minha mensagem. Bora lá. Coragem, irmãs, coragem! Coragem! Ai, Bel, agradecer demais essa conversa, a disponibilidade, seu tempo, estar aqui falando, Imagina, trocando um pouquinho da sua história com Maria Madalena, falando um pouco do seu trabalho, que eu sou fã do seu trabalho, você sabe que eu recomendo a todo mundo que está perdido aí na vida. Vai lá fazer uma leitura de registro acálico com a Bel. Vem com a bruxona, vem com a bruxona. Vai lá, tem uma conversa com a bruxona pra você resolver lá com ela. E é isso, eu sinto cada vez mais a presença dela, sabe? Nas mulheres que eu conheço, é isso, né? Você tá passando na rua, você ouve uma conversa e fala, nossa, gente, ela tá nessa conversa, ela tá naquela mulher que acabou de romper o casamento, ela tá naquela história da mulher que acabou de descobrir que tá grávida e vai precisar, né? E vai ter que percorrer uma caminhada mãe solo. Então eu vejo muito essa energia dela na destruição, né, de uma base que não é, de uma base que parece sólida, mas não é, né? E aí você vê algo muito lindo florescendo a partir disso. Acho que eu estou vivenciando exatamente esse arquétipo da torre no momento e dizer que dói, mas é bom. E eu lembro quando você fez a leitura de registro comigo, que apareceu Maria Madalena no portal do registro, e aí a mensagem dela era: aceita que dói menos. Aliás, é a cara dela, hein? A cara da Maria Madalena, aceita que dói menos. E foi, assim foi. É isso. Entrega, assim será e feito está. É isso. Entrega e vai. Eu vou te... não adianta, sabe, a gente brincar com a energia. Até bom, né, que as pessoas que vão estar ouvindo vão
será que eu quero mesmo mexer com essa energia? Mas, assim, é interessante que não existe... sabe aquela coisa? Não tem como molhar só meio pé quando você entra numa poça? É isso, entendeu? Eu me lembro que quando esse livro do Tom Kenyon chegou, a gente montou um grupo de estudos e eu estava muito num lugar assim, sabe? Tipo, ai, não, tô tão confiante aqui, sabe? Tô no meu pedaço, Maria Madalena, E aí, tipo, deu uma maior treta no grupo, todo mundo arrancou cabelo, aquela coisa de grupo de mulher, né? Que se você não tem cuidado, a gente vai para o lado sombra, faz parte, tá, gente? Isso não acontece muito. Tem até o livro que está aqui na minha frente que eu uso para tudo, assim, né? Tipo, eu vou no banheiro, eu me abano, eu escrevo, tipo assim, é o livro que eu uso para tudo, até para receita de bolo, mesmo quando não tem receita de bolo aqui dentro, entendeu? Que é o livro da Claire Barbiero, né? De Vargas, que chama A Sombra nos Grupos de Círculos de Mulheres, que é um manual para a existência. Isso aqui não é um manual só para você fazer grupo de mulher, é um manual para tudo. Então, você lê lá e você vê que isso é muito característico, faz parte, enfim. Aliás, eu acho que não se aplica só a grupo de mulheres, não. Acho que se aplica a grupos espiritualistas em geral, porque eu já vi isso acontecer de várias formas diferentes. Mas, de qualquer forma, eu me lembro que a gente fez esse grupo e quando eu vi, estava aquele arranca-rabo, nem entendi o que estava acontecendo, né? E aí, olha, eu vou te falar que eu tomei uma lição de uma vida, assim, sabe? Porque eu estava nesse lugar, nessa postura, muito do eu sei, eu só estou sabendo o que eu estou fazendo, e eu não sabia nada, sabe? Eu tinha que olhar as minhas verdades ali na cara mesmo. Então, eu achava, né? E eu vou dar esse exemplo, assim, sem querer me expor muito, mas só para vocês entenderem, né? Qual a força de Maria Madalena. Eu achava que eu tinha que ter tanto cuidado com as pessoas que eu precisava mentir para as pessoas. Não mentir, não estou falando de uma mentira grande, mas assim, olha, hoje quem vai tirar o oráculo é fulana de tal. E aí eu não falava a verdade inteira porque eu não queria ofender. Então eu tinha intuído que a fulana de tal tinha que tirar o oráculo porque era importante para o grupo, ela estava ancorando uma energia, mas eu não queria dizer aquilo, porque eu não queria magoar as outras, não queria que elas se sentissem menores. Então eu escondia meias verdades, entendeu? Para elas não se sentirem excluídas ou preteridas de alguma forma. Menina, mas isso virou um castelo de cartas na minha cara, explodiu. Porque foi aí que eu entendi que quando a gente fala meias verdades, a gente está sendo muito pouco humilde, porque a gente entende que o outro não tem capacidade de lidar com a dor de ter sido preterido. E, às vezes, no caminho espiritual, a gente precisa ser preterido. A gente precisa experimentar a dor do ego. A gente precisa experimentar que a gente, naquele momento, não vai ocupar uma cadeira de mais importância do que o outro, que vai ser o outro, e que o outro está com a bola da vez, e que o outro tem a palavra naquele momento. Então, foi uma lição que eu aprendi e que me libertou de muitas vezes na minha vida, onde eu deixei de falar o que era de suma importância para mim, porque eu tinha medo de magoar o outro. E a gente não percebe quando a gente se magoa, na verdade, a gente está contaminando um sistema inteiro, né? A gente está achando que está fazendo bem e é exatamente o contrário. Então, ela deixou o recado direitinho para mim, que é esse lugar. A gente não consegue entrar na chuva e só molhar meia parte do corpo, sabe? Se você não está com guarda-chuva, se prepare, porque você vai se molhar. E faz parte do caminho com Maria Madalena, faz parte você olhar na sua sombra e falar, olha, não é mesmo que eu tinha esse padrão? Eu tinha esse padrão de querer mentir para os outros só para não preocupar eles, para não deixar eles numa situação desagradável, sabe? O que eu ganhava com isso, né? E você entender qual é o seu ganho secundário com as coisas que você faz, com a escolha que você fez, e você sair desse lugar de vitimização, porque a última coisa que Maria Madalena fez foi ser vítima. Julgada, ela é até hoje julgada, a gente olha para ela nesse lugar, né, da prostituta, da mulher que não é, da mulher profana, e por aí vai, e na verdade ela era um veículo de amor tremendo, e foi o que deu força para tudo que o Cristo veio fazer de transição planetária, né? Ela foi o veículo que fez essa comunicação entre o divino e o material aqui, para que a gente pudesse usufruir do que ele veio fazer. Então, assim, é a soma dos dois. Eu não consigo mais, hoje, do lugar onde eu estou, olhar um crucifixo e entender as duas polaridades. E eu não estou falando aqui de um discurso heteronormativo, não, porque todos nós temos essas duas fontes. Todos nós temos a polaridade feminina e a polaridade masculina. E a soma dessas duas forças é o que move montanhas aqui, né? Então, assim, mulheres dos sagrados femininos da vida, lembrem de cuidar dos seus masculinos e deem forças para as energias masculinas da vida de vocês também se trabalharem, né? Porque só quando a gente conseguir romper essas barreiras
que a gente vai fazer realmente essa transição planetária acontecer. Pronto, já falei demais, chega. Maravilhoso, Bel. Nossa, muito obrigada. Eu estou suando litro. Oh, meu Deus. Bom, a gente só tem a agradecer a presença de Bel aqui. Bom, e falar que esse podcast, né, a intenção desse podcast, desse material que vai ser usado para outros fins também, é uma forma da gente divulgar o trabalho de mulheres que estão, né, conectados com a energia de Maria Madalena e que trabalham com o feminino de alguma forma e que nem sabem que estão trabalhando com a energia de Maria Madalena, mas que podem se conectar através dessas falas, né? E entender como é que esse despertar de Maria Madalena influencia na vida dessas mulheres, né? De mulheres que acabam cuidando de outras mulheres, né? Despertando esse feminino em outras mulheres. E eu acho que é muito revolucionário isso. Então, eu acho que essa sementinha que está sendo plantada aqui através dessa estreia, né, minha. Eu sou a estreia. Eva. Menina, que responsabilidade. Olha, que é você, Bel. É para isso, é para que a gente possa divulgar esse material para que elas cheguem ao maior número de mulheres possível aí. Arrou! Que isso se espalhe rapidamente, que muitas mulheres possam se beneficiar do trabalho de vocês, da medicina de vocês. Que bom que vocês estão sendo esse canal para expandir esse amor incondicional que vem de Maria Madalena, né? Através de nós. Que muitas mulheres possam se cuidar com a energia de Maria Madalena, porque, afinal de contas, a gente vibrando nessa cura do feminino, a gente auxilia também os homens que nós parimos, né? Faz uma diferença. A gente já vê os homens... Eu não sei se eu contei isso, mas o meu filho anda com Isis embaixo do braço. Então, assim, ele tem uma estátua de Isis que eu tive que comprar, porque ele queria sequestrar a minha. E ele joga videogame com a Isis do lado. Ele dá comida para Isis. Eu não acredito, gente. É, sério. Então, eu acho que é isso. É a gente poder começar um diálogo para a gente poder trazer homens e mulheres que estão dispostos a dialogar nesse lugar que vai além dos construtos sociais que foram colocados na nossa cabeça, e que esse amor que a gente está começando a espalhar cada vez mais, e que a gente eu espero que a gente encontre muitos parceiros e parceiras desse lugar, onde a gente se conecta através do nosso quarto chakra, e não só através dos nossos desejos do ego apenas, sabe? Que seja uma coisa mais completa, que seja uma coisa mais plena, porque nós somos merecedores disso. A gente não está aqui à toa. A gente não está aqui para ser só filho daquele que sofreu. A gente está aqui também para viver nessa alegria e nessa leveza. Então, meninas, muito sucesso para vocês. Eu vou ser super divulgadora do trabalho de vocês. Muito carinho, muito bom ver a carinha de vocês juntas. E é isso. Obrigada. Eu quero desejar muita luz aí no caminho. Obrigada, Bel. Que delícia esse encontro. Bom, é isso. A gente finaliza por aqui. E que venham muitos outros encontros aí. Isso aí. Conexão Rio, Holanda, Bahia. Isso aí. Seja lá onde a gente for parar. A conexão do amor. Se espalhando. Muito bem, gente. Continuem. Um beijo e obrigada. Beijo. Queremos agradecer demais pela participação de todos. Somos uma comunidade trabalhando com a frequência de Maria Madalena, reconhecendo a nossa luz e a nossa sombra, integrando o seu legado de amor em nossas vidas. Lembrando que o material que a Bel citou na conversa de hoje estará na descrição do podcast. Um abraço e até o próximo encontro, que será com a deusa e bruxa Pilar, aluna e amiga da Bel, que nos contará a sua incrível trajetória e como foi a sua conexão com Maria Madalena.